Fala galera, meu nome é Felipe Elia e se você está aprendendo a programar em WordPress, a primeira coisa que você precisa aprender são os hooks. Os hooks é um negócio fundamental no WordPress porque sem eles você não faz tema, plugin, mexe com API REST, não faz nada. Pensando nisso, eu resolvi criar uma série aqui no canal indo do mais básico até o mais avançado. Esse primeiro vídeo é a introdução, mas é bem importante que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Também não esquece de deixar um curtir aqui e avisar para os seus amigos o que está acontecendo nesse mundo do WordPress aqui no Brasil. Bom, vamos lá. A primeira coisa é a gente saber que o WordPress ele é orientado a eventos. E o que é ser orientado a eventos, né? Toda vez que acontece alguma coisa ou que alguma coisa troca de estado, o software então dispara um comando e avisa para quem quiser fazer alguma coisa que ele está executando aquela ação naquele momento. Parece meio abstrato, mas na prática é bem mais tranquilo de entender. Os hooks no WordPress têm dois tipos, as actions e as filters. As actions é para quando realmente ele está executando uma ação, salvando um conteúdo, editando um usuário ou coisa assim. E o filtro é quando a gente precisa alterar o valor de alguma coisa. Por exemplo, no ato de criar um post, a gente pode pensar tanto em actions quanto em filters. Uma action seria quando você está salvando um post no banco de dados e deseja receber um e-mail com um aviso. Um filtro seria alterar o valor desse post para ele ter, por exemplo, sempre um parágrafo final com um texto qualquer. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo bem prático de como uma action funciona. Vamos supor que a gente queira exibir um aviso para o usuário ali em todas as páginas do painel. Existe um arquivo no WordPress que é o admin-header.php e esse arquivo fica dentro da pasta wp-admin. Eu vou colocar no final desse arquivo um aviso e ele vai aparecer no painel, quer ver? Então eu estou botando um aviso direto no arquivo do WordPress. Cheguei aqui no painel, recarreguei e apareceu o meu aviso ali. Só que a gente sabe que quando a gente atualiza o WordPress, esse arquivo vai ser sobrescrito. Então esse aviso vai se perder. Esse código que a gente fez ele vai ser sobrescrito por um outro e sumiu. O que a gente faz então? A gente aproveita a chance que o WordPress dá para a gente de executar uma ação e coloca o aviso no lugar. Olha só, dentro desse arquivo admin-header, ele está chamando aqui ó, do action e essa string aqui, all admin notices. O que ele está fazendo aqui? O WordPress está falando assim, gente, eu vou executar uma ação chamada all admin notices. Quem quiser executar uma ação nesse lugar, me avisa. O WordPress está falando isso. E aí a gente, num plugin nosso à parte, vai dizer, WordPress, quando você for executar all admin notices, eu quero executar uma função também. Eu vou mostrar aqui como a gente faz isso. Esse arquivo aqui é um plugin que eu já tinha ativado, mas ele está vazio. E eu vou criar aqui uma função, olá, usuário. E aí dentro dessa função eu vou colocar aquele aviso. Coloquei aqui o aviso e vou avisar para o WordPress que quando ele for executar aquela ação com aquele nome, eu quero executar essa minha função. A gente faz assim, action, o nome da ação que o WordPress vai executar, que no caso aqui é all admin notices, copiei aqui, colei igualzinho aqui, e o segundo parâmetro dessa função vai ser o nome da função que eu acabei de criar, olá usuário. Salvei. Eu vou trocar aqui para a gente ver que ele está passando pela nossa função e não por aquele código lá. Olá, usuário, plugin. Vou voltar aqui, atualizei, e ele agora está passando pela nossa função. Então o WordPress pode se atualizar tranquilamente, que o nosso código está num plugin à parte, ele não vai ser afetado. Isso então é uma action. Um dos princípios desse paradigma de orientação a eventos que o WordPress segue é que você pode enfileirar várias funções no mesmo evento. Então vamos supor que a gente queira colocar um outro aviso num outro ponto do código, dizendo uma outra coisa, mas nessa mesma action. Olha só, eu vou criar aqui a função olá usuário 2. Vou colocar aqui uma cópia desse aviso com outro texto. Só que tchau usuário, e aqui eu vou colocar um erro. E vou dizer para o WordPress, quando você executar aquela ação all admin notices, eu quero executar essa função aqui também.
E aí vamos copiar aqui. Tá? Salvei. Vou voltar aqui, vou recarregar. E estão os nossos dois avisos ali, cada um em uma função diferente. É claro que na segunda função eu poderia, por exemplo, estar disparando um e-mail ou coisa assim. Então, isso aqui são as actions. Eu vou explicar agora os filtros, que são um pouco mais complicados do que as actions, mas não é muito mais do que isso. Eu vou sair aqui do admin e a gente vai para a tela de login do WordPress. Vocês vão reparar que esse link aqui da logo do WordPress aponta para o WordPress Brasil, ali embaixo, br.wordpress.org. A gente vai alterar esse link para ele apontar para a home do site. Vocês vão ver aqui que essa tela de login do WordPress ela é gerada no wp-login.php. A gente vai entrar nesse arquivo. Ó, aquela URL ela está nessa variável aqui, login header URL. Essa variável passa por um filtro que está aqui em cima. Ó, login header URL está aqui. Nessa linha, o que o WordPress está falando? Ele configurou o valor dessa variável mais para cima, aqui. E logo na sequência, aqui, o WordPress está falando assim, gente, eu tenho a variável login header URL e quem quiser alterar o valor dessa variável, eu vou dar uma chance de fazer isso através do filtro login header URL. Então, isso o WordPress está falando, né? Eu estou aplicando este filtro. E a gente, no nosso código, vai dizer, o WordPress, quando você estiver executando o filtro login header URL, me dá essa variável que eu quero transformar ela num outro negócio. A gente faz desse jeito. Login header URL sem a separação entre o header e o URL é o nome do filtro. Vamos copiar ele aqui. E aqui a gente vai escrever a função que a gente quer que o WordPress execute. Vamos dizer que é altera login URL. Essa é a função que a gente vai dizer, WordPress, quando você executar aquele filtro, esse aqui, você executa, por favor, a função altera login URL. O WordPress vai passar por aqui por dentro. Essa função atribuída a um filtro, ela é diferente das actions, porque todo filtro retorna valor. Então, a gente vai receber o valor original na nossa função e retornar o valor alterado. A gente vai fazer assim, então. Link. O nome dessa variável não importa. O que importa é que a gente está recebendo uma variável. Então, eu estou recebendo o link e vou retornar o link. Do jeito que esse código está agora, ele não está fazendo muita coisa, porque ele está recebendo a variável e está transmitindo a variável, retornando a variável com o mesmo valor. O que a gente quer é receber a variável, mas retornar o link para a home do site, que no WordPress a gente escreve assim. Salvei, vou recarregar aqui, e agora ele está apontando para localhost. Eu agora vou criar uma outra função para o mesmo filtro, para a gente colocar uma outra coisa nessa URL. Repara só. Vamos escrever aqui a função. Altera login URL2, que vai receber um link e vai retornar o link. E aí eu vou dizer, WordPress, quando você passar por login header URL, você faz o favor de executar altera login URL2, por favor. E aí, mais uma vez, do jeito que está o código, ele não está fazendo nada, porque ele está retornando a mesma variável que chegou. Só que aqui, ao invés de retornar a variável igualzinha, eu vou colocar no final um parâmetro qualquer. Vamos supor parâmetro igual a true. E salvei. E aí agora eu vou recarregar aqui. E o link aponta para localhost barra parâmetro igual a true. Então o que aconteceu aqui? O WordPress estava com um link apontando para br.wordpress.org. Eu transformei isso para ele apontar para a home do site. E depois eu transformei de novo para ele apontar para a home do site com o parâmetro igual a true. Essa é a intenção do filtro, transformar a variável do jeito que a gente quiser.
Por exemplo, se a gente tem um texto de um post, a gente pode criar um filtro para sempre pegar o texto do post e depois colocar um parágrafo, que é os direitos autorais desse site, enfim, uma coisa assim. Então, essa é a diferença da action para o filtro. O filtro retorna e a action só executa. As actions são muito boas para quando, por exemplo, a gente precisa imprimir algo na tela. Se a gente faz isso através de um filtro, a gente precisa retornar essa string. E às vezes as strings são muito grandes, você precisa abrir e fechar aspas e casar tudo, e isso complica. Então, se você fizer isso através de uma action, você imprime na tela já abrindo e fechando o PHP, como eu fiz no exemplo. É claro que você precisa estar atento ao que o código espera que você passe. Então, se ele está usando um filtro e está atribuindo esse valor a uma variável, não adianta imprimir na tela que você vai quebrar o código. E a mesma coisa, se ele não está esperando receber esse valor, mas se você tem a chance de imprimir na tela, então você imprime na tela. Esse aqui é o vídeo de introdução. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a ordem de execução dessas funções e a gente vai construindo a partir daí. Gente, eu quero agradecer demais a força que vocês dão para o canal. Vou pedir para vocês, por favor, compartilharem o máximo que vocês puderem com os amigos de vocês. O objetivo do canal é falar com o nicho do nicho de mercado de desenvolvimento de software. Então é importante que esse conhecimento chegue nas pessoas que precisam dele, né? Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam o vídeo, deixem um comentário, sugestão, falem do vídeo nas redes sociais de vocês, isso ajuda demais. Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!